Hoje, gente, indo para uma parte prática, todos que estão aqui, que são estudantes, trabalhadores, profissionais, todos vivemos a síndrome do colher da Alice. Está tarde, precisamos fazer coisas. Ó. Saímos de um feriado segunda-feira, estamos em plena semana, está tarde, precisamos fazer coisas, tem que sair daqui, tem que fazer outra coisa. É aquilo que define, segundo Giddens, a falta de unidade entre espaço e tempo hoje. Eu estou sempre em outro lugar. Estou sempre pensando no compromisso seguinte, onde eu estarei hoje à tarde? O que eu vou fazer logo em seguida? O quadro fundacional da modernidade, do Edvard Munch, é o grito, e não Leonardo da Vinci. É o homem desesperado, no fiord de Oslo, gritando, expressionismo, pintura norueguesa. Este é o quadro fundacional da modernidade. O tempo está passando, eu não tenho um tempo para relaxar. O tempo passando está envelhecendo tudo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Principalmente hoje, que eu sou obrigado a ser jovem até o fim. E como isso não é possível, essa tensão vai se acumulando. O padrão atual é que, graças à velocidade, as tarefas se sobrepuseram, de tal forma que qualquer pensamento estratégico é substituído por um espírito, um geist absolutamente gerencial momentâneo. Ao invés de pensar o passo seguinte, eu tenho que pensar o passo de agora. Resultado, como é que nós chegamos a este momento? Em primeiro lugar, porque no passado, quando esta cidade do Rio de Janeiro foi fundada, há 450 anos, havia um tempo agrário. O dado pelas estações, pela colheita. E este tempo não era controlado pelas pessoas. O ritmo das plantas é um ritmo lento que mostra que os camponeses têm outro comportamento diante do mundo. Mais paciente e mais mágico ao mesmo tempo. Este mundo foi transformado quando, na Baixa Idade Média, as cidades foram dominadas por grandes relógios que substituíram o tempo da natureza pelo tempo cronológico do mercador, como diz Jacques Le Goff. O tempo de Deus, Santo Agostinho, Dom, é substituído pelo tempo medido pelo ponteiro das horas, o primeiro a surgir, depois pelo ponteiro dos minutos. O tempo atual foi multiplicado com a técnica, a invenção da imprensa, que faz o salto do monge no seu scriptorium, demorando anos para copiar uma Bíblia, e Gutenberg produzindo uma Bíblia em poucos dias. O tempo se acelera porque a fibra ótica inventada por um indiano é o símbolo de uma técnica mais veloz do que eu posso. Vocês sabem que o teclado da máquina de escrever, os jovens anotam, depois o tio fala do que é isso. Era um aparelho, era uma impressora wireless, muito antigo o aparelho. O teclado de uma máquina de escrever, que a gente chama de teclado QWERTY, foi planejado para colocar as letras fortes em dedos fracos, como o A. A, S, D, F, G. Lembra? A. Isso está lá na Kim. Por quê? Porque se tivéssemos dedos fortes, as teclas, elas enroscariam. Então se fez uma estratégia para que a máquina atrasasse a mente. Porque a máquina não acompanhava a velocidade da mente. Isso passou. Isso não te pertence mais. Hoje todas as máquinas são mais rápidas do que a sua mente. A máquina errava, eu dizia que máquina estúpida. O computador erra e ele nos diz, você é burro. Porque basta você apertar o controle certo, que eu funcionarei. Você é que não sabe. A técnica superou minha capacidade física e minha capacidade cognitiva. O tempo técnico é mais rápido do que o tempo humano. Eu não consigo acompanhá-lo e não adianta tentar. As máquinas são mais rápidas. E com isso eu tenho uma novidade que eu vou ter que fazer mais coisa ao mesmo tempo, característica das biografias de todos vocês. Não há mais o espaço de ler jornal, acessar e-mails, tomar café e ver o computador. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Nós somos uma das gerações mais workaholics da história, porque o cérebro humano pode se dividir em várias atividades, mas ele continua com a mesma característica. A energia é a mesma. Logo, ao dividir em vários igarapés, em vários pequenos rios, ele vai diminuir a intensidade do foco em cada um. O cérebro humano pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso há muito tempo. Cuidam da comida, dos filhos, da casa, telefone. Os homens são um pouquinho mais mono, a mulher é mais estéril, né? Ela vai um pouquinho mais duplo. Mas o cérebro humano não pode se concentrar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Não é biologicamente viável. Resultado, eu vou ter uma certa atenção nos e-mails, uma certa atenção no WhatsApp,
uma certa atenção no jornal e uma certa atenção na comida. E vou perder o foco em cada um destes. Porém, eu tenho que aumentar as horas de trabalho, porque as tarefas vão surgindo. Os e-mails fazem sexo à noite, porque de manhã se multiplicam, vocês já viram? Eles copulam à noite, os WhatsApps copulam. Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, gente. Eu vou deitar meia-noite, eu acordo às 4 da manhã todos os dias, tem 35 mesmo. Mas quem fez isso, gente? Por que fez isso? Porque aumentam as horas de trabalho. Nunca dormimos tão pouco como em 2015. Nunca fomos para as férias tão tensos com as coisas que temos que fazer ao voltar. Nunca olhamos para o Fantástico no domingo à noite com tamanha depressão como neste momento. Vem vindo ela, a semana. Ela está chegando. E mais, ao ter tablets, celulares e todos os aparelhos, eu consegui o sonho do taylorismo do século XVIII e XIX, que apesar da taylorice ser uma teoria posterior, que é tornar o trabalhador em tempo integral. Ou seja, eu consegui uma linha de produção fordista que começa em Detroit e vem até a Tijuca. Eu consegui um trabalhador 100% envolvido no trabalho, mesmo em sábado, quando se manda mensagens para ele. Você já viu isso? Todos nós, como chefes e como funcionários. O resultado, óbvio, complementando o que disse antes o Wagner, falando de até depressão, falta de foco, o cansaço fica maior, o sentido se esvazia. Porque é natural, usando a crítica que Chaplin faz num filme mudo, num período que o cinema já era falado, que quando eu não vejo o resultado imediato, quando eu tenho que matar um leão por dia ou por turno, que eu vou perder um pouco deste sentido. E com isso, eu saí deste mundo indígena, cujo grande objetivo durante milênios era conseguir o mínimo para sobreviver, o que levava o indígena só procurar mandioca quando a farinha estivesse esgotada, sem ideia de commodities ou mercados futuros da mandioca. O mundo do século XXI, essa carreira profissional e do casamento passaram a ser naturalmente escolhas pessoais, logo na minha responsabilidade. Porque no mundo que marido e mulher eram escolhidos pelos pais, neste mundo a minha responsabilidade era menor. Tudo passou a ser minha responsabilidade e a exigência aumentou muito. Aumentou enormemente, porque passamos a ser responsabilizados por tudo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa que está acima do peso é considerada preguiçosa. Ela tem que demonstrar força de vontade vai numa gordura entre 9% a 16%. Acima disso, falta força de vontade. Porque nós passamos a ter que acumular. Não basta mais sobreviver. Eu tenho que legar excedentes, como analisa o Piketty, para gerações futuras. Eu tenho que legar esse excedente. Eu tenho que conferir imóveis para minha vida ser bem sucedida. E a cada nova escritura que eu assino de imóvel, eu vou ficando um pouquinho mais conservador. E começa com isso, de que o empreendedor clássico passa a ser visto como o herói do nosso tempo. A pessoa que é o modelo, não importa a ética da sua biografia. Não importa essa ética. A tal ponto que eu posso dizer com clareza, muito importante para nós que trabalhamos, que trabalho se tornou, gente, o único suicídio ético do século XXI. Estou me matando de tanto trabalhar. E todo mundo balança a cabeça e tem uma reação bovina. Que bom. Se eu dissesse, estou me matando no crack, estou me matando na cachaça, todo mundo diz, que horror. Mas estou me matando de trabalhar. Gente, estou trabalhando como nunca. As pessoas balançam a cabeça. Esse é o genro que eu espero. Ou seja, isso é o suicídio ético de todas as pessoas. O suicídio ético é o trabalho. Nós temos o trabalho associado a dinheiro, a realização pessoal, que ele mede o indivíduo. Já que ao se encontrarem, as pessoas perguntam, como é que você está? Nossa, estou bem, comprei um apartamento em tal lugar. As pessoas medem o sucesso, não por uma língua aprendida, um instrumento musical novo, mas pelo acúmulo e pelo trabalho. Como é que está a sua vida? Fui contratado por uma grande empresa, acho que eu vou passar um tempo em Chicago. Então você está bem. Eu não estou criticando isso, estou apenas identificando essa característica. Ele ocupa todo o vazio. Mas você é uma pessoa chata. Mas estou ganhando bem. Eu sou um chato bem remunerado, que é diferente de um chato mal remunerado.
cria uma rede social e afetiva e atinge as férias. Férias hoje tem planilha, vocês sabem. Ninguém vai mais fazer um piquenique no aterro sem reservar um espaço debaixo da árvore. Ninguém mais viaja sem reservas. A minha geração viajou muito sem reservas. Chegava, como eu cheguei a Viena, não tinha nem ideia de onde eu ia ficar, começava a andar pela cidade, aqui parece bom. O mundo mudou. O mundo mudou bastante, mas ninguém mais deixa de fazer reservas. Nós vivemos nos antecipando a tudo e trabalhar passou a ser a medida essencial de tudo e o padrão de felicidade. Exclusão do trabalho, desemprego, é uma das grandes exclusões sociais. Eu li esse artigo que eu recomendo aos senhores, deste homem, Ezekiel Emanuel, que nos Estados Unidos lançou um artigo dizendo por que eu gostaria de morrer aos 75. O artigo é muito interessante, ele é um homem bem-sucedido, que diz que há uma curva de declínio de produção após 75, que é mais ou menos óbvio, é até esperado. Não? E ele diz então que o ideal, esse é ele, é que atingindo 75 todos morram. E eu fiquei refletindo que sociedade é essa que mede uma vida a partir do impulso produtivo. Que sociedade é essa que só vê beleza na árvore verde e não vê beleza no outono, que para mim é a estação mais bonita. Que sociedade é essa que não valoriza conhecimento, mas apenas plena saúde? 75 em geral, o encerramento é chamada maturidade com saúde. Né? Que sociedade é essa? A idade que Cora Coralina começou a lançar livros. Que sociedade é essa e faz isso? O artigo é muito interessante, se vocês acessarem na internet. Ele faz uma reflexão séria e não depressiva, mas é típica do nosso tempo. É típica do nosso momento. Porque ele diz isso. A primeira grande contribuição a gente dá aos 30 até os 40. E entre 30 e 45 nós estamos nas melhores contribuições profissionais, intelectuais, acadêmicas, eu acrescentaria sexuais e assim por diante. Depois começa um lento declínio. Um lento declínio. Só que ele está pedindo isso a partir dessa questão. Nossa última grande contribuição é os 60. Eu tenho 8 anos para fazer essa contribuição rapidamente. Porque depois disso, já fez, depois disso você vai ter que viver de juros, porque você não tem mais contribuição a fazer. Um dos grandes conselhos de São Bento, quando faz uma assembleia de beneditinos, na primeira organização política do Ocidente, que é a Ordem Beneditina, é juntar nessa assembleia monges idosos e jovens. Porque num, diz Bento, o Espírito Santo fala com força e sem prudência. No outro, o Espírito Santo fala mais fraco e com muita prudência. Então a junção deles impede que o caminho seja levado pela temeridade da juventude e pela excessiva prudência da maturidade. Eu acho esse um conselho fascinante. Dizem que a Discovery, o ônibus espacial, explodiu porque só havia otimistas na equipe. Todos diziam, mas esse fio pode congelar a 200 graus negativos. Não, mas isso é muito difícil de acontecer, dizia um. Todos eram otimistas. Numa empresa que todos são otimistas, há problemas. Aqui todos são pessimistas, também há problemas. Eu preciso misturar as pessoas. Uma família é feliz porque há os irmãos e há os cunhados. A mistura das duas coisas, quem se ama, quem se odeia e quem tolera estar ali, vai ser boa, vai criar uma ideia muito interessante. Mas, de novo, nós estamos dentro dessa ideia de workaholics, work lovers. Esse termo cunhado aqui pelo outro teólogo e psicólogo é o termo contemporâneo por excelência. A grande questão que diz respeito ao projeto de vida, que vai criar termos novos como pobreza de tempo, esse balanço entre vida e trabalho, a fluenza, a doença do consumo, ao contrário de influenza, e o presenteísmo, que é o outro problema que acompanha o absenteísmo. Aquela empresa em que todo mundo falta muito tem problema, e aquela que nunca ninguém falta também é problemática. Ou seja, esses são conceitos correlatos para um tempo. E eu queria, além dessas reflexões históricas, sociológicas e filosóficas, acrescentar uma muito objetiva que me atinge diretamente. O que fazer com o tempo-relógio, que é inelástico, em relação ao tempo da demanda, que é cada vez mais elástico? Como adaptar minha biografia ao meu dia?
Como adaptar 24 horas às minhas demandas? Essa é uma questão que eu penso muito, tenho pensado com frequência. Este mundo líquido com tempo líquido. E a partir disso, o fato de que as coisas se acumulam e vamos nos tornando procrastinadores, palavra que se usa tanto em inglês e pouco em português. Os adiadores crônicos, os papeizinhos, os post-its que antes eram físicos, agora são virtuais no computador. As agendas, os lembretes para lembrar da agenda. Ver tal compromisso que antes bastava. As agendas se multiplicando. Primeiro conselho budista, e eu vivo indo à Ásia, e acho isso fascinante, esses conselhos budistas, é que a vida só é possível se você se concentrar intensamente numa tarefa primeiro. E quando lerem o jornal, leiam o jornal. E quando acessarem e-mail, acessem e-mail. E quando comerem, comam, inclusive refeições. Sejam focados. Focados naquele momento. Focados especificamente naquela atividade, porque só assim essa atividade será plena. Os budistas acham que a distração é um dos venenos do espírito. Eles sugerem, nos mosteiros de Wutaishan, que eu estive na China, que ao subir uma escada se faça o exercício de pisar um degrau, chegar inteiramente ao degrau e pensar, por que eu vim até aqui, o que eu quero? E depois, eu quero chegar lá em cima, não, vou ao degrau seguinte. Parece idiota, mas é uma maneira de vocês pararem de subir rapidamente, que é o início de um acidente. Como é possível que eu ande há mais de 50 anos, diariamente, e eu ainda tropece? Exatamente porque eu não foco. Exatamente na tarefa que eu mais treinei na minha vida. Segundo a minha mãe, comecei a andar com 11 meses, eu ainda tropeço depois de 51 anos. Quer dizer, é um aprendizado deficitário, sinal de que eu estou andando sem pensar. E hoje nós estamos fazendo praticamente tudo sem pensar. É fascinante, gente, que a gente só tenha como valor de vida aquilo pelo qual eu daria minha vida, duas coisas. A primeira, aquilo pelo qual todos nessa sala praticamente dariam a vida. Se alguém não der, não fale que fica feio, que é a família. Mataríamos pela nossa família. E sem muita culpa, inclusive. Se alguém invadisse nossa casa e agredisse quem amamos, mataríamos com certo prazer. Nós matamos porque família é um valor fundamental para todos. Quem não é, fique quietinho, depois fale com o seu psicólogo. Não venha à tona. O segundo valor, que é muito fascinante, pelo qual as pessoas arriscam a vida, é o celular. Elas digitam dirigindo. Quem digita dirigindo aumenta exponencialmente sua chance de acidente. Mas eu prefiro arriscar paraplegia a não responder no WhatsApp. Estou aqui, kkkk. Pensem nisso. Todo mundo que digita dirigindo está dizendo, minha vida não é tão importante quanto estar conectado. E tirando obstetras, gente, quem é que tem uma emergência tão grave? Tirando obstetras. Eu sou historiador, nunca há emergências. Ninguém me liga de madrugada. Quem construiu a pirâmide de Miquel? Ninguém tem esse problema de madrugada. Eu sou historiador, né? Quem foi o ministro da Fazenda do governo Luiz XIII? Ninguém tem esse problema. Mas quem tem um problema de tal urgência? Quem é o gerente de uma empresa nuclear em que está sofrendo um problema no gerador? Quase todos os problemas não são urgentes, mas eu prefiro arriscar. Tudo isso. A multa, coisa leve, a um pequeno acidente mais grave, e a minha vida, para ficar conectado. Esse tempo líquido é fascinante. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro, coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês, coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior.
Concentração é uma educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é: qual é o limite da minha capacidade? Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo o restante. Bem, multitarefas. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir. Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar. É um conselho do Exército americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos. Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar, na minha consciência, inteiro, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99,9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então, quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkk. Né? Almocei, chove. Né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que têm que barrar o Face. São vocês que têm que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede. Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguida de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento. As horas para as estratégias de médio e de longo prazo. Se eu não controlar isso, eu serei um tarefeiro. E vocês sabem melhor do que eu, como administradores e estudantes, que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano. Eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor. E a lâmpada agora é nova, tem um novo padrão, é mais cara. Temos que botar no estoque. Eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas, ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo, culpados, celular, o computador, companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas
A falta de objetividade nas reuniões é a morte. É a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz. As pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é muito importante, assim, que eu vou expressar minha opinião. Não sei se é de todo mundo, mas eu vou falar da minha opinião neste momento e, basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando, eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente. Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo. Acabava de falar a Berenice no carro. Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo, não, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail. Ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, gente, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos. Cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo, eu vou chegar a esse assassino mor que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei. Já estou pensando de novo se vale a pena, porque as pessoas vão demandando. Elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais 10 mensagens, já foi tratado do tema. Não é? Respeitem o tempo. Respeitem um tempo, né? Ninguém é eterno. Tirando a Rainha Elizabeth II, gente. Ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades. Qual é o caminho? O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Eu gosto de leitura. Isso você diz para o entrevistador. Se sua diversão principal é o controle remoto, já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito, é fascinante, todo mundo só lê livros maravilhosos, gosta de teatro, bons espetáculos musicais, Sala Cecília Meirelles, é fascinante. Não? E aí você começa a checar essa cultura, ela é rasa. Ela é rasa, quer dizer, eu sou de fato, dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro. Não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família, umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Esse é o início da filosofia socrática. Conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem, e finalmente, um conselho estranho. Se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo. Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão. Não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, premido por tempos, tarefas e objetivos imediatos, e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje, porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente em ligar uma música em casa, sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa? Mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar. É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? Ele pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedor, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia. Ócio criativo pode ser estimulado na defesa, por exemplo, do genro de Karl Marx, Paul Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx. O Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo, a sociedade pós-industrial.
Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo, porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito. Isto é muito prático. Suponham, isto é um exagero em relação ao que eu falei, mas é uma boa suposição, suponham que tudo esteja ao alcance de vocês. Física, material e afetivamente. Suponham que vocês possam estar em 10 anos milionários. Sei que a maioria aqui está, afinal são administradores, a maioria já é milionário, não? Mas suponham que vocês possam estar milionários em 10 anos. Suponham que vocês possam ter um corpo muito melhor em 10 anos. Suponham que vocês possam melhorar em muitas relações familiares. É um exagero do que eu falei, porque eu estava dizendo a todo instante que há limites. Mas suponham isso como exercício e pense, o que eu tenho que fazer para estar lá, como valor? Suponham que vocês queiram algo mais. A todo instante o mundo nos oferece essas possibilidades. E eu sou obrigado a pensar. No espaço de 2 meses, recebi 3 convites para entrar na política. Isso me levou a uma reflexão. É o que eu quero? É o que eu quero? Meu pai foi político. Ele estava no momento, ele nos disse, eu preciso sair, porque estão chegando no meu preço. Em determinado momento ele disse isso na década de 60. Era um outro momento da história do Brasil, muito diferente de hoje. Havia muita corrupção no início da década de 60. Ele disse, eu preciso sair, né? Meu pai era do PL, do Partido Libertador. Então, eu preciso sair disso, né? Tudo isso, eu tenho que responder essas questões. E eu respondi claramente. O que me deixa feliz é ensinar e escrever. Eu não tenho vocação para a política. Não tenho gosto. E tenho medo de adquirir esse gosto também. Tenho que dizer, tenho medo. Tem coisas que eu acho que podem me seduzir, então é melhor evitar. É melhor evitar, não? E isto é uma dessas coisas. Em tudo, ser senhor de si. Em tudo, ser senhor de si não é ser Deus, como diz a autoajuda, que eu possa criar tudo, mas é entender que estratégia é uma decisão pessoal, racional, que decidida vai ter que contrapor a estratégia dos outros e ao aleatório. Citando Sartre, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que aconteceu comigo. Talvez eu tenha outros limites, mas o que eu fiz com o que aconteceu comigo? Eu tenho habilidades e outras limitações. Eu tenho talentos e outros problemas de limites. Como eu trabalho com isso? Volto à imagem da Carlyle. A ideia de que os gregos diziam a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Ou seja, a sabedoria só se revela no fim da vida. É absolutamente verdadeiro. Não existe adolescente sábio. Tem os não loucos, mas não existe adolescente sábio. Não existe alguém de 12 anos tomado de sabedoria pessoal. É verdade que a ave de Minerva, a coruja, símbolo da sabedoria, só pode voar ao entardecer. Mas para ela voar, ela tem que ter asas treinadas para isso. Eu não devo esperar o entardecer para tomar uma decisão sábia. Quando uma colega de 32 anos me disse que começou a frequentar o geriatra, porque agora os geriatras atendem na casa dos 30, just in case, ela estava tomando uma decisão sábia para chegar lá, né, e não ir ao geriatra na fase do desmanche. Ou seja, não ir ao geriatra já no período do desmanche. Começar antes a rebobinar aqui, botar um durepox ali, que é para não ir quando você estiver fundindo o motor. É uma decisão sábia. Nós temos que mudar essa opinião. Eu fui de uma geração que se expunha ao sol 12 horas por dia.
O sol, quanto mais melhor. Ia-se para a praia às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, exposto ao sol e usava raíto de sol. Exatamente. Tem mais gente com mais de 18 aqui na plateia, né? Vejam, isso mudou. A gente sabe hoje que o sol não é tão simpático o tempo todo. Isso mudou, né? Eu vou ter que trabalhar, mas eu já me expus em excesso ao sol. Eu já me expus. São coisas geracionais. Equilíbrio e contradição. O corpo funciona melhor na juventude. Ele é um carro mais potente com um motorista não sábio, que é a cabeça mais jovem. E na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor. É difícil equilibrar isso. É muito difícil. Não? É uma batalha perdida, mas é uma batalha interessante. A essa batalha geralmente chamamos vida. E novamente a imagem que pela terceira vez eu mostro da escultora Carlyle americana é isso. A cada lapidada eu estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte. Tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Uma vez meu secretário comentou isso, que ele adorava as festas de Natal na minha casa. A maneira como eu preparava, começa mais ou menos por agosto a preparação do Natal na minha família. E que vai ser tocado, que vai ser comido. Comecei a dizer, como eu queria que fosse assim lá em casa. E eu perguntei, como você acha que acontece na minha casa? A gente abre a canastra da Emília e surge. Acontece na minha casa porque a partir de agosto nós começamos a pensar nisso. E tornamos o Natal, quando pudemos, muito inesquecível para todo mundo. Mas porque a gente dedica tempo e atividade. A leitura mágica vai sendo, nossa, que legal. Como é legal na sua casa que ocorra isso. Essa é a leitura fantasiosa. Tudo. Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato. Aquilo que é absolutamente fruto de esforço. E aí eu volto para encerrar a mesma questão que eu fiz a primeira pergunta hoje, os 50 anos da profissão fundamental que os senhores exercem ou vão exercer em breve. Uma pergunta administrativa. O que eu quero fazer com a empresa chamada vida nos próximos 10 anos? Quando eu conseguir responder a isso, seria um bom administrador e provavelmente uma pessoa mais integrada, mais total a este respeito. A isso eu chamo estratégia. Mais uma vez, parabéns aos senhores pelo dia de hoje e muito obrigado pelo convite de estar presente nessa ocasião tão especial desse Jubileu de Ouro. Muito obrigado. Obrigado.